Oi pessoal, como é que vocês estão? De boa? Bom, vamos lá. Hoje vai ser um vídeo mais diferente. Eu quero jogar um jogo com vocês. Um jogo que me chamou muito a atenção, mas antes, deixa eu só dar um contexto aqui. Eu não sei se vocês conhecem, acho que devem conhecer na real, mas um jogo que ficou bem famoso recentemente foi o tal do Buckshot Roulette. Um jogo em que você joga uma roleta russa contra um cara, só que usando essa arma aqui. Tem todo um estilo de arte diferenciado, uma ambientação sombria, bem desconfortante, enfim. O jogo estourou, muita gente gostou, e o jogo realmente é bom e apresentou uma ideia bem original. Mas acontece que o criador desse jogo, chamado Mike Klubnica, na verdade tem vários outros jogos que não estouraram tanto quanto esse, então a galera não deu muita atenção, mas um que me chamou bastante atenção foi esse aqui, ó, Unsorted VHS. E nesse vídeo aqui, eu quero apresentar ele pra vocês. Mas antes da gente começar, eu vou só apresentar uma maravilhosa obra da internet que é bom pra você entender 100% do jogo. Fundação SCP. O nome SCP significa Secure, Contain, Protect, ou seja, segurar, conter, proteger. E trata-se de uma organização secreta que tem o objetivo de conter objetos ou entidades ou criaturas ou monstros ou fenômenos anormais em geral que basicamente desafiam as leis da nossa realidade, tanto física, tanto biológica, tanto química, de alguma forma da nossa natureza. E essas entidades, essas anomalias são conhecidas como SCPs. E essa fundação tem a missão de ir atrás e esconder, conter e estudar para longe do público. Eles contêm e classificam em diferentes categorias, tudo para manter a nossa segurança, porque com certeza iria criar um completo caos se for tudo à solta, né? Ou seja, SCP, segurar é a criação de medidas para que os SCPs não danifiquem nada ou caem em mãos erradas, conter é manter os SCPs isolados, seguros, longe da humanidade, para que eles não interfiram no nosso dia a dia e nas nossas leis físicas da natureza, e proteger a humanidade dessas entidades catastróficas que bagunçariam a nossa realidade. É tudo para manter o equilíbrio e segurança. Um exemplo de SCP, um dos mais conhecidos, você deve conhecer também, é o SCP de número 173. É uma entidade que pode se mover rapidamente, extremamente rápido, enquanto você não olha para ele. Se você olhar, ele fica travado, mas se você não olhar para ele, ele pode só ir muito rápido até você e quebrar o seu pescoço se ele te alcançar. Enfim, existem vários SCPs, não só monstros, mas tem até objetos ou até locais, como por exemplo o SCP-2316, que é um lago que ocorre uma anomalia, ou até o SCP-1981, que é um vídeo. Enfim, todos eles são anomalias, conhecidos como SCPs, e têm que ser contidos, porque eles não harmonizam com a nossa realidade. E, dito isso, a gente vai seguir a história de uma outra fundação, não a Fundação SCP, mas sim a Fundação Septure, e o estudo de uma anomalia em específico, a Anomalia da Cabana. Enfim, e finalmente a gente pode começar isso aqui. Sem mais enrolação, vamos tentar entender o que está rolando. Você acorda pendurado do teto. Uma caixa de fitas VHS estão à sua frente. Você pega uma fita. Ela treme suavemente na sua mão. O rótulo te lembra de uma memória distante. De repente, você ouve uma voz estranha. Toque as fitas. Descubra como você chegou aqui. Tudo está interligado. Você não se lembra? Enfim, começando, você se encontra num quarto escuro, sentado numa cadeira. Na sua direita, o céu está estrelado. E na sua esquerda, você não vê nada. Na sua frente tem um monitor sem sinal, esperando você inserir alguma fita da caixa na mesa com essas 5 fitas na sua frente, totalmente aleatórias. Nota-se que anteriormente o jogo havia falado que você acordou pendurado no teto, mas você parece tá bem. Mas enfim, você pega a primeira fita e no rótulo tá escrito assim: Escola Primária de Mountain View.
Tá, vamos lá que eu vou só explicar um negócio antes da gente começar, tá? Quando eu me refiro a você enquanto a gente não tá vendo algum vídeo, é você mesmo, você que tá vendo isso aqui. Mas quando eu me refiro a você enquanto a gente tá vendo alguma fita, é você, o cameraman, tá? Só deixando claro. Mas bom, a fita é o seguinte. Você tá em uma escola, tá relativamente escuro, você não consegue ver o final do corredor e você começa a andar nesse longo corredor e se depara com armários e mais armários e, de vez em quando, algumas portas de sala de aula. E realmente é uma escola, não tem nada muito de diferente. Só parece que ela tá abandonada e tem aquele sentimento esquisito de espaço liminar, porque era para ter muitas pessoas passando por aqui, mas não há ninguém. Um pouco mais à frente, algo te chama a atenção. Tem um armário aberto e uma nota escrita de alguém para alguém. Alice, você quer brincar nas cabanas depois da escola de novo? É muito divertido. Eu acabei de perceber que você não surge nas cabanas que já estão abertas. Isso vai mudar o pega-pega para sempre. Parece ser um texto de uma criança escrevendo para uma outra criança, uma anotação. Eles falam de se encontrarem depois da escola para brincarem de pega-pega e isso tudo escrito no armário de escola, coisa de criança. Só uma coisa que me chamou a atenção, que você deve ter percebido também, que diz que a pessoa percebeu que não dá para surgir em cabanas que estão abertas. Ok, não faz sentido nenhum. E eu também não sei como isso afetaria alguma brincadeira de pega-pega. Tá muito sem contexto ainda. A gente precisa ver as outras fitas para entender o que tá rolando. Enfim, mano, vamos tirar a fita então. Pegamos a fita em nossas mãos, devolvemos para a caixa e vamos para a próxima em ordem. A fita se chama The Looker, em inglês, o observador. Enfim, a gente coloca a fita e aqui estamos. Em uma grande cabana no meio do nada, com alguma coisa em cima dessa casa, parece uma grande torre de rádio e em volta um bando de árvores que parecem que não foram cuidadas, são só secas e pronto. Tentando entrar pela porta, a gente não consegue. Ok. Dando mais uma volta na casa, a gente vê uma porta aparentemente para um porão que infelizmente tem um cadeado bem grande e intimidador. Você com certeza não vai conseguir entrar aí sem uma chave, não há nada que possa fazer. Mas mano, você procura mais alguma coisa em volta, mas você não encontra nada além de uma planície sem graça com uma neblina muito forte. Por isso, depois da câmera não encontrar nada, você tira a fita. Enfim, você devolve a fita para a caixa e pega a próxima fita, a terceira fita. No rótulo tá escrito assim: Anomalia da Cabana. Resumo do investidor. Anomalia da Cabana. Resumo do investidor. Número 1. A natureza da anomalia. Teletransporte. Viaje instantaneamente entre dois locais, sem cruzar o espaço intermediário. Bom, e no vídeo mostra uma pessoa só entrando em uma cabana e simplesmente saindo em outra cabana. Ele entrou em uma e sai em outra. Simplesmente sem sentido. Número 2. A localização sem marca. Um ramo da anomalia da cabana. Uma das 6 cabanas parece ter desaparecido. Não se sabe como entrar nela, já que nenhuma das cabanas teletransporta para ela. Houve um relatório de alguém que entrou na localização, porém a fonte não é muito confiável. E em seguida mostra essa tal de 6ª cabana, que na verdade ela não tá aí, né? Era pra ter uma cabana aí, mas como o aviso diz, ela só desapareceu, só tem a fundação dela. Número 3. O símbolo. Um símbolo traçado com precisão no centro das cabanas. O material é extraterrestre. Uma parte do símbolo parece estar apontando para um local não marcado. E em seguida mostra uma explicação do que seria esse tal local não marcado. As cabanas são em um círculo, uma ao lado da outra, e a 6ª cabana está no local não marcado. E isso conclui o resumo do investidor. E juntamente a isso, o fim da fita. Mas bom, enfim, mano, vamos analisar o que aconteceu aqui. Esse aqui é um vídeo feito para demonstrar uma anomalia, chamada Anomalia da Cabana. Resumidamente, mano, tem um local que é 5 cabanas, ok, uma casinha bem pequenininha. E você abrindo a porta de uma delas, entrando na cabana e fechando a porta, você simplesmente aparece em uma outra cabana que tem a porta fechada. E aí você sai por ela, basicamente se teletransportando. É algo, inexplicável, né, que o nosso conhecimento de física não consegue compreender.
e é por isso que tem que ser estudado. Só que tem um problema, mano. No gráfico que a gente viu, era pra ter uma sexta cabana, mas ela só não tá lá. Mas ainda assim, será que é possível chegar até essa sexta cabana? E onde será que ela tá? E, inclusive, o mais estranho pra mim, tá? São as crianças na escola trocando anotações, como a gente viu na primeira fita, né? Chamando outras crianças pra brincarem de pega-pega nas cabanas, sendo que isso aqui não é um material pra brincadeira, é um material que tem que ser estudado, a não ser que essa fundação esteja usando crianças pra testarem as anomalias e mascarando como se fosse uma simples brincadeira de pega-pega. Porque as crianças não vão questionar muito sobre a natureza de tudo isso aqui, né? Elas só estão ali para se divertirem, mas não tem como isso acabar bem. Você devolve a fita para a caixa. E inclusive, você percebe que a caixa também é da Scepter Foundation. Ou seja, tudo isso aqui é obra deles. Você trabalha com eles, trabalha para eles ou contra eles, enfim, não sei. Você decide então pegar a próxima fita ali de dentro mesmo. E o nome no rótulo lê-se Sala de Segurança. Você coloca a fita e ela começa a tocar. Bom, você tá num campo bem aberto. As árvores não têm folhas alguma. Parece tudo bem seco. Olhando pra cima, tem um helicóptero passando perto. E ele só tá passando ali. E mais nada. E em volta de você só tem uma casinha escrito Scepter Foundation. Dentro dessa casinha, esse escritório, sei lá, é bem pequeno. Em frente tem uma arma, uns papéis no chão, um computador esperando um disco e à esquerda um homem morto. Bom, pelo menos tá bem não vivo pra mim. Olhando de volta pra mesa, tem uma foto. E dando uma olhada mais de perto, tem alguma coisa marcada no chão ali, ó. E se você parar pra ver, é aquela cabana, aquela casona grandona daquela fita lá, que não tinha absolutamente nada pra fazer, ou alguma forma de entrar, né, no campo bem aberto, sem nada, árvores secas, enfim. Bom, isso é bom, né? A gente sabe que agora tem alguma coisa ali. Vamos tentar dar mais uma olhada de perto aqui nesse escritório. Tem algumas gavetas aqui atrás, e olhando em uma delas, tem um disco, ok, guarda isso aqui pro computador, e você decide olhar nas outras gavetas, até que isso aqui acontece. Bom, foi uma visão, tinha um cara te observando ali, o que aconteceu? Você tenta não pensar muito nisso agora e só abre o papel que você encontrou na gaveta. É um pedaço de papel com um bando de código de segurança de anomalias escritas. E o sangue que tá no papel tá bem seco. Bom, o que parece que temos aqui é: essa fundação estuda anomalias, que, como eu falei no início para vocês, coisas que não fazem sentido com a nossa realidade, perigosas ou não, mas que de alguma forma desafiam o normal e têm que ser estudadas e contidas. A anomalia da cabana é o que a gente está estudando aqui, né? A anomalia principal atualmente. Mas eu acho que se você der uma lida nessas outras anomalias aqui do papel, talvez você consiga identificar algumas ao longo das fitas. Isso se você já não identificou alguma, né? Mas bom, a gente coloca o disco e depois de carregar um pouco e mostrar a logo da Scepter Foundation, ele pede para digitar o código de acesso para recuperar a chave de substituição. E o status dessa anomalia está em lockdown, ou seja, está fechada, né? Bom, você não sabe a senha de 4 dígitos e não lembra com certeza de ter visto senha nenhuma em qualquer outra fita que você já viu, então não adianta de nada. Você até tenta colocar algumas senhas aleatórias, mas não funciona, você não vai adivinhar assim, então você desiste e tira a fita. Você guarda a fita de volta na caixa e pega finalmente a última fita, com um rótulo A Anomalia da Cabana, e você coloca no tocador. Você se encontra então num local de noite, todo estrelado, né? Tá escuro, não dá pra ver muita coisa, na verdade basicamente nada, mas tem algo piscando na sua frente. A fita é cortada, parada bruscamente. E bom, é o fim da linha pra você. Se você pegar essa fita de novo, vai ser a mesma coisa, então não vai adiantar de nada. Vamos tentar usar o que a gente tem, né? Você já viu todas as fitas e agora é a hora de usar o seu conhecimento pra entender o que tá rolando com você, com a cabana e o que você tá fazendo aqui. Vamos lá, cara, você decide pegar primeiro a fita do observador. Lembra que em uma outra fita você tinha visto que tinha um local marcado ali em um círculo? Então, vamos ver o que é esse local aqui. Você coloca no tocador e ela toca exatamente da mesma forma. Só que dessa vez você se vira. Há uma chave em cima de uma pedra, provavelmente uma forma de entrar na casa. .
Você se aproxima e tenta abrir a porta da casa, mas sem sucesso. Então você lembra daquela outra porta, cara, dá uma volta por trás e chega na porta do porão. Felizmente ou infelizmente ela abre, né? Que eu acho que a porta principal era muito mais convidativa, mas fazer o quê? Ao entrar no corredor, você começa a andar e... Bom, você decide não checar o que foi aquilo ainda. Mais pra frente, você pega uma lanterna e por sorte ela funciona. E aí você volta e fica se perguntando: que porra foi aquela? Você olha da onde aquela sombra foi e é uma parede quebrada, sei lá. Mas você prefere logo ver pra onde que ela foi. Indo lá, mano, é um longo corredor escuro, mas que no final você enxerga um negocinho, mano, uma luz de um monitor, na real. E é uma mensagem de uma pessoa chamada Alfred. Não fica muito claro se é pra você ou não, mas diz o seguinte: George, eu tô te mandando isso do observador, na esperança de que não me encontrem aqui. Coloque a anomalia da cabana em total lockdown. Caralho, se eu fosse você, eu desligaria o sonar de pulso. O código de acesso de alto nível de segurança é 4142. Eu sei que isso tá vindo meio do nada e eu não sou a pessoa autorizada a fazer isso, mas você tem que confiar em mim. Eu vou tentar chegar até você. Enfim, e a fita acaba. Provavelmente ele morreu por aquela sombra, né? Não fica muito claro, mas eu acho que sim. Mas pelo menos com tudo isso aqui fica bem mais claro que o observador é essa casa com essa torre de rádio imensa que corta os céus. E a gente ainda não sabe o real propósito dela, mas é claro que ela está relacionada com a sexta cabana. Inclusive, ele fala para desligar um sonar de pulso também, que eu não sei para que serve, mas provavelmente é um sonar que causa algum mal a seres humanos ou que câmeras não funcionam quando são atingidas pelo sonar. E se você parar para pensar, a gente já viu esse sonar. É aquele sonar vermelho, que quando atingiu o cameraman, a fita simplesmente parou. De novo, não fica claro se o cameraman morreu, desmaiou ou só fez a câmera não funcionar mais. Mas bom, vamos lá que a gente tem coisa pra fazer. Você tira a fita do tocador e pega novamente a fita da sala de segurança. Você coloca no tocador e é a mesma coisa. Você tá lá com a câmera, olha pro céu, pro helicóptero, entra na casinha e tá exatamente igual. Você abre a gaveta pra pegar o disco mais uma vez, abre outra gaveta pra pegar o papel sobre as anomalias, né? Mas dessa vez ninguém aparece na janela pra te perturbar. Que é estranho, mano, porque é como se as fitas tivessem mudado, mas elas são fitas na verdade, né? Não faz sentido mudar do nada. Mas vai mudar, né? Afinal, vai acontecer algo de diferente agora. Você sabe o código e vai colocar no computador. Então, bom, o computador liga com a logo da fundação e você digita na tela 4142. E assim, você tira o lockdown, tira o sonar, permitindo total acesso. Então mano, agora é a hora de brincar. Você remove essa fita e coloca a última fita, a anomalia da cabana. E agora você tá lá. O sonar não pode mais te derrubar ou derrubar a câmera. Entrando na construção, à direita você vê Fundação Scepter e à esquerda um pôster promovendo você levar os seus filhos pequenos, crianças, pro dia de trabalho. Né, para eles se divertirem, se é que me entendem. Eu acho que você consegue associar isso sozinho com a primeira fita, né? O pega-pega. Bom, entrando mais a fundo, claramente algo aconteceu aqui. Tá tudo abandonado, mas não só largado. Parece que realmente teve alguma briga, alguma coisa rolou. Você sobe as escadas e ouve alguns barulhos. Você não sabe que você deve prestar atenção e o que deve se preocupar. Ao final das escadas, você tenta abrir a porta, mas ela está trancada. Você então decide se virar e tem uma porta que, né, não está trancada. Está aberta, inclusive. Você chega a descer, mas alguém não quer que você entre lá. No armário que abriu, você enxerga uma chave. Pois é, parece quase que alguém tá te ajudando, ou pelo menos tá te acompanhando muito nisso aqui, é muito estranho. Mas bom, você pega a chave e assim consegue destrancar a porta das escadas acima.
Ali dentro, você começa a chegar no coração da fundação, local onde eles estavam estudando as paradas. Tem um escritório com bandos de livros e no meio, um quadro branco explicando tudo. Vamos lá, mano. Na direita em cima, mostra 5 cabanas e uma cabana que tá faltando. Esse aqui seria a localização não marcada. Não se sabe onde tá essa cabana, né? Embaixo tem as possíveis combinações de teletransporte, que, eles utilizam crianças para testar as combinações e mascaram em brincadeiras de pega-pega. Na esquerda tem um bando de cálculos e embaixo o tamanho das cabanas. E aqui fica claro que lá é escuro, né? E as janelas são fechadas, não pode entrar luz e não dá para enxergar lá fora enquanto a anomalia tá ativa. E na direita disso tem uma versão mais detalhada das cabanas. Mano, ao seu lado você encontra uma nota bem interessante, que diz assim, ó: a maioria dos financiadores simplesmente não estão interessados na localização não marcada, e sendo completamente honesto, nem deve existir. A nossa melhor opção até agora é tentar mover uma das cabanas. Pode ser uma maneira revolucionária de transportação. Eu vou juntar uma equipe na terça. Assinado, Alfred. Pois é, o mesmo cara que falou comigo por e-mail, que com certeza não tá mais vivo. E se você parar pra ver, ele mudou de opinião até que bem rápido, né? Que ele tá falando tipo, vamos testar mais as cabanas, mas na mensagem que ele falou pra mim, ele disse basicamente, não mexa com a porra das cabanas. Você vai se arrepender. Algo, fez ele mudar de ideia. Mas, bom, vamos iluminar isso aqui então, cara. E aqui estão as cabanas. Pois é, eu acho que é hora de brincar de pega-pega. Você entra no elevador, você quer descer para ver as cabanas, e inclusive ele demora um pouco para funcionar também, você clica e clica e nada acontece, mas ele até que vai bem rápido. No corredor, à sua direita, tem uma nota. Por favor, fique atento às regras quando trabalhando na anomalia da cabana. Primeira regra: em nenhuma circunstância deixe objetos dentro das cabanas. Isso pode causar injúrias fatais durante a teletransportação. Segunda regra: feche a porta da cabana ao sair. Isso é para manter o interior das cabanas. Se você falhar em fazer isso, pode resultar no dano à integridade da anomalia. E última regra, número 3: empregados precisam conduzir a pesquisa de teletransportação um por vez. Se você falhar em fazer alguma dessas regras, vai resultar na terminação do seu contrato. Ok? Pode deixar, Eu acho que isso não tá mais contando porque não tem ninguém trabalhando aqui na fundação. Alguma coisa aconteceu muito de ruim, tá tudo vazio aqui e só sobraram as cabanas, Mas finalmente, cara, aqui estamos em frente às cabanas pra gente testar essa anomalia com os próprios olhos. Bom, na real com o próprio corpo, Olhando em volta, tem 5 cabanas. Uma com o número 1, outra sem o número, mas vamos assumir que é a número 2, Outra com o número 3, outra com o número 4 e outra que a placa tá caída, mas que é o número 5, E aí, finalmente, a misteriosa 6ª cabana, que como a gente sabe, não tá aqui. Vamos fazer um teste então, vamos brincar. Você entra na primeira cabana e fecha a porta. Então você abre a porta e sai da cabana. E agora, magicamente, você está na segunda cabana, e não na primeira, que foi que você entrou. Bom, vamos fazer mais um teste. Você decide entrar na segunda cabana, que foi que você acabou de sair. Você entra, fecha a porta, abre a porta e sai da cabana. E pronto, você acabou de sair da primeira cabana, sendo que você entrou na segunda. Pois é, realmente é um fenômeno totalmente sem sentido, que não faz lógica alguma, desafia totalmente as leis da física e todo o conhecimento que a gente tem. Não faz sentido, e ponto. Ok, mano, mais um teste aqui. Você decide entrar na cabana de número 4 agora. Abre a porta, vira, fecha a porta, e quando você sai, você aleatoriamente foi para a primeira cabana. Tá,
pela última vez, cara, entrando na quinta cabana agora. Você sai de novo pela primeira, ok, entendi, você nunca sai na mesma cabana que você entrou. Mas agora é a pergunta que chega, mano. Como que você chega na sexta cabana? Você lembra na primeira fita que a gente viu uma nota no armário de uma criança pra outra criança, dizendo que ela descobriu que você não surge em uma cabana que tem a porta aberta e que isso iria basicamente revolucionar o jogo de pega-pega? Pois é, mano. Pelo que parece, cara, você entra em uma cabana e só aparece em uma outra cabana que esteja com a porta fechada. Se ela tiver com a porta aberta, você nunca vai conseguir se teletransportar pra lá. Então, a pergunta é, mano, se a gente tem 5 cabanas aqui e a gente já vai entrar em uma, né? Então, o que acontece se a gente abrir a porta de 4 cabanas e entrar em uma cabana pra gente se teletransportar? Pra onde que a gente iria? Bom, com certeza em nenhuma dessas 4, né? Já que todas estão com a porta aberta. Pois é, mano, talvez seja uma maneira da gente alcançar a misteriosa sexta cabana. Eu acho que é a única maneira, inclusive. Então, é isso que você faz. E agora é hora de entrar na primeira. Você então abre a porta da primeira cabana, fecha a porta e quando você abre, você se encontra num local que simplesmente não condiz com a sua realidade, que é onde a sexta cabana está. É algo incompreensível, sobre-humano, extraterrestrial. Parece uma bagunça de carne acinzentada, como se as paredes fossem vivas até. Então você olha pra trás e a sexta cabana não tá mais lá. A única coisa que sobrou foi um papel. Um corredor se acende à sua frente e há um longo caminho povoado de postes com luz avermelhada. E logo à frente, uma cabana. E você só decide andar. Mas de repente, isso aqui acontece. Você passa pelo local onde a sexta cabana deveria estar e a construção que você entra está infestada de sangue, no chão, nas paredes e no teto. Ela é estranhamente familiar e, mais à frente, você encontra a verdade. O conteúdo dessas fitas são bem familiares. Eles te lembram de um lugar similar a esse. Mas como você espera retornar? Você assiste elas de novo e de novo. A fricção entre o tocador de fitas e a fita desgasta o plástico. Elas ficam quebradiças, até finalmente quebrarem. Tudo o que sobra agora são memórias distantes. Bom, e esse é o fim do jogo. A Scepter Foundation é uma fundação que estuda anomalias. Ela basicamente contém e isola esses fenômenos que, com certeza, se fosse liberto ao público, iria induzir o caos na humanidade. E a fundação, ela estava estudando atualmente a anomalia da cabana, que consistia em 6 cabanas que, quando uma pessoa entra em uma delas, ela sai em outra cabana desde que a porta esteja fechada. E eles utilizavam crianças para testar essas anomalias. O problema era que a sexta cabana tinha sumido, e eles estavam tentando de alguma forma chegar nessa sexta cabana que ficava no local não marcado. Depois de tanto tentarem, de tantos vários testes, as crianças devem ter descoberto que você só aparecia em cabanas que estavam com a porta fechada. Então, logo, se você abrir todas as portas menos a da cabana 6, você com certeza cai na cabana 6. E nota-se que o único lugar que fala, que menciona isso, foi na nota das crianças. E em nenhum momento a fundação escreveu isso em algum local, porque provavelmente assim que eles descobriram e testaram, algo de muito ruim aconteceu
desapareceu, não tendo nem tempo de registrarem essa observação. A única pessoa que restou para tentar nos avisar foi o Alfred, que utilizou o observador para mandar uma mensagem pra gente, mas logo depois foi morto, sobrando só a gente. E inclusive, quando a gente entra na sexta cabana e a gente sai naquela bagunça de anomalia, algo extraterrestrial, né, tipo, tudo maluco, né, que não faz sentido com a nossa realidade, alguma coisa, né, talvez algum ser sub-humano nos deixou uma nota que é isso aqui. Se você notar, nesse papel tá escrito em uma língua que não é a nossa, né, não é humana, mas tá linkando diretamente aqui pelo desenho a casa com a torre de rádio imensa. E essa casa com a torre de rádio imensa é o que a gente conhece como o observador. Tá linkando ela com o local não marcado. Ou seja, elas estão relacionadas. E inclusive, quando a gente pegou aquele papel sangrento com várias anomalias, uma dessas anomalias era o observador, que era essa casa com essa grande torre de rádio, dando a entender, pelo menos pra mim, que a casa com a torre imensa era algo sobrenatural. Porque não tem porque nem como uma fundação que contém e estuda anomalias criarem uma anomalia. Não faz sentido. Então, aquela casa tinha algo de anormal. Era algo que eles também estavam estudando. E eles sabiam que estava relacionado com a sexta cabana. E o computador, né, que estava lá dentro do observador, que a gente recebeu aquela mensagem, né, era para receber as informações da sexta cabana. Eu chuto que era um projeto extraterrestrial, mas que os humanos estavam se apropriando deles. Queriam até vender para usar como teletransporte, para, sei lá, transporte rápido de país para país, poderiam vender, né? Estavam querendo vender para financiadores e tal, mas acho que alguns seres não apreciaram muito o que estava acontecendo, e é por isso que as mortes aconteceram. Tanto no escritório ao lado do computador, provavelmente por aquela sombra que a gente viu, ou depois que o Alfred deixou uma mensagem pra gente. Aliás, algumas pessoas conseguiram decifrar aquela mensagem daquela nota só utilizando o contexto, e é basicamente assim, ó. Na esquerda diz Sacramento, e na direita lê-se Sinal recebido da constelação 6, Terra, localização da forma de vida transmitida para o índice apropriado. Aviso, forma de vida não reconhecida. Aviso, nível de ameaça não reconhecido. Ou seja, mano, nós somos a vida não reconhecida. E os humanos basicamente conseguiram acesso a algo que eles não deveriam ter acessado. Uma outra coisa que eu acho que aconteceu, cara, é que a mensagem que a gente recebeu do Alfred pelo computador não foi necessariamente pra gente, e sim pra um tal de George, né, que a gente leu, inclusive, o nome dele lá, e eu chuto que a gente não é o George. E sim, o George é aquele guarda morto que a gente encontrou no escritório no meio do nada, que é claro que ele foi morto pela sombra. Ou seja, o que aconteceu foi, mano, o Alfred, ele pediu pro George colocar a anomalia em lockdown, porque tinha dado muito ruim, lembra? E aí, mano, o Alfred foi morto logo após pela sombra. Só que esse tal de George conseguiu sim receber a mensagem, ele entrou no computador e conseguiu ativar o lockdown, mas logo depois foi morto. E é por isso que o lockdown estava ativo. A gente basicamente foi contra as palavras do Alfred, diferente do George, né? Que a gente liberou a anomalia. Mas mano, agora vamos tentar passar pra uma coisa mais interpretativa, tá? Então sinta-se à vontade de teorizar junto comigo, você pode concordar ou discordar, e eu quero que você comente o que você acha também. Vamos lá, mano, o que aconteceu com a gente? No começo de tudo, diz que a gente estava pendurado no teto, lembra? E no final do jogo, a gente realmente nos vê pendurado no teto. Ou seja, o que dá pra entender é que sempre estivemos nesse estado desde o começo do jogo. A gente só não tava lembrando. Na última cena, quando a gente volta pro prédio e a gente nos vê pendurado pelos fios, antes da gente entrar pela porta, ali em cima, a gente consegue enxergar rapidamente o quadro branco. Ou seja, é o prédio da fundação que a gente tava agora. E a gente estava lá, mano, monitorando tudo, todas as gravações que ocorreram, né, sobre essa anomalia. Mas quando você vê a tela do computador, que você, né, tava assistindo as gravações, você vê a sua própria tela, de agora, a sua própria visão, sendo vista por você mesmo, como se você já fosse a gravação. Ou seja, se você é a gravação, você é o cameraman também. E se, como já foi falado, né, que o rótulo das fitas te lembra de uma memória distante, se é uma memória, quer dizer que você passou por tudo isso. E se você passou por tudo isso, quer dizer que você gravou isso. Mas há quanto tempo que você tá aqui, fazendo isso aqui? E você assiste ela tantas e tantas vezes nesse looping que uma hora elas quebram e se tornam apenas memórias distantes. E você só não consegue mais voltar. É claro que esses fios são obras extraterrestriais, né? Lembrando até que é bastante os fios na torre de rádio, né? Aqueles que ficam em cima da casa do observador. Então, mano, olha que interessante. O observador, que é aquela casa, né? Com a torre de rádio com bandos de fios, tá conectada com a localização não marcada, a sexta cabana. Que a gente descobriu isso lendo aquelas anotações lá, né? Que tinha aquela imagem, né? Enfim, tá ligado? E quando a gente ingressou na localização não marcada, fazendo aquele esquema de abrir as portas das cabanas e entrando na que sobrou, a gente chegou na sexta cabana, e é como a gente tivesse se conectado à localização não marcada, assim como a casa do observador foi. E agora nós basicamente nos tornamos um outro observador. Nós funcionamos como uma torre de comunicação
comunicação, preso a fios, linkados eternamente à sexta cabana. Uma forma de comunicação usada por esses seres fora da Terra para eles alcançarem a Terra. Então mano, agora são tudo memórias distantes para você. Você basicamente está sendo usado apenas para observar as fitas. Você deixou de ser você. E você observa e observa e observa até chegar finalmente onde você está, pendurado por fios. E aí você toca as fitas para saber como você chegou aqui e você fica nesse looping de uma descoberta que nunca chega. Porque no final, você sempre tá emaranhado entre fios e toca as fitas para tentar descobrir o que aconteceu. O que resulta em você ficar nesses fios. E até as fitas finalmente quebrarem e tudo se torna só memórias. Mano, mas essa aqui é a minha interpretação do final, ok? É algo sobrenatural mesmo, isso é óbvio, então é difícil explicar. E por favor, mano, fique à vontade de teorizar e comentar o que você acha que aconteceu, tá? Ou o que tá acontecendo ainda. Nada do que eu falei aqui é uma verdade absoluta, é só o que eu acredito observando tudo aqui. Mas eu gostei muito de como o jogo foi conduzido, eu diria, porque ele sai um pouco do padrão de outros jogos de terror de VHS e dá pra teorizar muita coisa, não é aquela coisa, tipo, igual em tudo, tá ligado? Tipo, toda essa ideia de você pegar as fitas totalmente de ordem aleatória e você é livre pra tocar qualquer uma é algo legal. Me lembra bastante, por exemplo, o jogo Outer Wilds, que é um jogo que te permite já chegar no final do jogo em instantes. Ele já te dá, tipo, todo o material necessário pra isso, mas você precisa ir atrás e entender o que tá rolando, e esse jogo faz algo super similar, porque tudo depende de como você entende das fitas e associa e interpreta, tipo, ok, eu tenho que fazer isso aqui, esse aqui é desse aqui, e assim vai. Tipo, cada fita tem algo essencial pra você conseguir terminar o jogo, e elas só fazem sentido quando você junta tudo de uma vez. É claro que não é nada complicado, é bem mais simples, né, bem tranquilo, mas esse era o intuito do jogo, mano, ser uma pequena experiência de terror por um preço acessível, ok, e cumpriu o que prometeu. Mas, enfim, mano, eu acho que é isso então, o que eu tenho pra mostrar aqui. Espero que tenham curtido esse vídeo aqui, mano. Eu sei que não ficou tão grande quanto os outros, eu acho, não tenho noção, mas acho que vai ficar mais curtinho, mas eu me diverti bastante, e achei super interessante também, por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Se você puder, então, por favor, deixa um like, me ajuda muito também, e a gente se vê no próximo vídeo aqui, no que você voltar, ok? Então é isso, até lá, fui e tchau, tchau.